Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 nos diz as Sagradas Escrituras: nós vamos ler, deixa-me ver aqui, o tempo já é 1:22. 1:22. Lucas tem, a gente poderia ler essas parábolas todas, né? Porque são poucos versículos, Lucas. Mas vamos ver sobre a mortandade dos galileus, a queda da torre de Siloé. Vamos ler sobre isso aqui. E essas duas, ou uma parábola só. Vamos lá. Lucas capítulo 13. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinheteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Eu vou ler só até aqui. Amém, amados? Hoje eu só vou ler até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, prepara o coração aí, meu irmão, para essa palavra. É porque a gente fica querendo uma palavra boa, né? A palavra boa é aquilo que massageia o ego, né? Agora, toda a palavra de Deus é boa. O grande problema é quando essa palavra confronta a gente com os nossos erros, com os nossos pensamentos contrários, princípios contrários, ideias contrárias às nossas. E aí a gente se choca, não é? Se a gente sofre um impacto maior, não é? Que acontece como aconteceu com o jovem rico. Então prepara o coração aí. Louvado seja Deus. Esses primeiros 5 versículos de Lucas, parece que a maioria dos crentes nunca leu. A maioria dos crentes nunca leu. Se leu, passou por cima, igual um rolo compressor.
né? Saiu passando por cima, igual o desmatamento que a turma faz na Amazônia. Vocês já viram? Quando não queimam, eles amarram uma corrente muito grossa de um trator a outro, e a distância, os tratores ficando um do outro, eles saem passando assim e derrubando as árvores. É cada tora de árvore, irmão, terrível. E os tratores saem derrubando, sabe? É um negócio triste, a desmatação na Amazonas. E às vezes o crente passa pela Bíblia assim, né? Passando por cima de tudo, como dizia todo duro, estraçaiando, né? Estraçaiando. A maioria de nós somos assim. Agora, irmão, volta a ler esse versículo aí. Eu até queria que alguém, por favor, agora, por favor, preste atenção ao pedido. Alguém que tiver a Bíblia na linguagem de hoje, só vale se for a Bíblia na linguagem de hoje. Ligar para cá, eu quero pedir para que alguém leia esses 5 versículos. Só se for na Bíblia a linguagem de hoje. Liga agora para ler 34, 44, 58, 11. Porque, irmão, é forte o que diz o texto. E eu volto a dizer, a maioria dos crentes parece que nunca leram isso aqui. Não é? Não precisa ter um conhecimento histórico sobre os galileus, não. Até porque nem vou fazer uma dissertação sobre os galileus aqui agora. Não é? Sobre os galileus que se rebelaram contra a opressão dos romanos, insurgentes que se rebelaram contra os romanos. Não vou nem falar sobre eles, né? Até porque a exiguidade do nosso tempo não permite fazer essa dissertação. Mas tem alguém ligando para cá. Alô, Benção, bom dia. Caiu a linha, deixa eu ouvir essa outra pessoa. Alô, Benção, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de colocar meu nome no livro da oração, irmão. Ô, minha irmã, é porque... diga o seu nome. Diga o seu nome. Oi, é Dênia. Dênia. Certo, irmã Dênia. Está aqui pra gente orar, viu? Tá, obrigado. A irmã é de onde? A irmã é de onde? Camaragibe. Dênia de Camaragibe. Pronto. Deus lhe abençoe, viu? Amém. Pronto. Eu pedi para que alguém ligasse, né, com a Bíblia na linguagem de hoje para ler Lucas 13, do 1 ao 5. Dênia de Camaragibe. Muito bem, tá aqui mesmo para a gente orar pela senhora. Parece que Rosemary tem, né, a Bíblia na linguagem de hoje, não sei se é ela. Alô, Benção, bom dia. É o senhor pastor Amaro. Amém, Benção. Quem fala? É Diogo. Oi, Diogo. Tua Bíblia é na linguagem de hoje, Diogo? Sim. Então leia, por favor, aí, meu querido. Lucas 13, do 1 ao 5. Ok. Por esta época informaram a Jesus que Pilatos havia matado alguns judeus da Galileia, quando eles estavam oferecendo sacrifícios no templo de Jerusalém. Vocês pensam que eles eram pecadores piores do que os outros homens da Galileia? Perguntou ele. Foi por isso que eles sofreram? E eu lhes digo que não. Vocês também perecerão se não deixarem seus maus caminhos e voltarem para Deus. E que acham dos homens que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles? Eram eles piores pecadores de Jerusalém? Não, não eram. Mas vocês também morrerão se não se arrependerem. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Amém, pastor. Glória a Deus. Pronto, vocês ouviram aí, irmão? Agora preste atenção exatamente à colocação de Jesus e à mentalidade dos outros que achavam que os galileus, né, que Pilatos matou e misturava o sangue deles com o sangue do sacrifício
Para vocês terem ideia, era uma morte cruel. Né? Era uma morte cruel que Pilatos impetrou para esses judeus, galileus. Né? E como foi trágico a queda da torre de Siloé sobre outros galileus que morreram. Assim, uma tragédia, né? Como é que a torre cai e mata 18 pessoas ali? Do tipo assim, era um pecado muito grande que esses caras tinham cometido. E, bom, e a mentalidade da maioria dos crentes é assim. Não é? A gente sempre fica achando esse tipo de coisa quando a gente quer que a justiça de Deus prevaleça sobre os outros. Quando a gente quer que... Quando se tem um conceito errado de Deus, na verdade. Isso é um conceito errado de Deus. Não é? Que a gente precisa ter muito cuidado quando abrir a boca, né? E pensar no outro. E também não está acusando Deus de acepção, por exemplo. Tá? Situações que às vezes nós nos achamos mais filhos de Deus do que os outros. Ou a gente acha os outros mais amaldiçoado. Ou amaldiçoado. Até porque a gente nunca pensa está sob maldição. Né? A gente sempre pensa que os outros são amaldiçoados. São mais merecedores da ira, da raiva, do pesar da mão de Deus do que nós. Jesus desmistifica isso. A gente fica se achando fiel. Por isso que o hino que diz: Deus dá vitória a quem é fiel. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que mesmo sendo nós infiéis, Deus permanece fiel. Já disse e volto a dizer que, claro, devemos cuidar de ser fiéis. A palavra manda que sejamos fiéis a Deus. A palavra manda que sejamos obedientes a Deus. Né? Mas isso não nos coloca no topo da bênção. Até porque ser fiel não é favor nenhum que a gente faz a Deus, é um dever nosso. E é até uma necessidade nossa procurar ser fiel. Mas, amados, a gente pode até, olhe lá, talvez, não sei, chegar a fazer 99, mas ninguém de nós faz 100. Nenhum de nós faz 100%. Nenhum de nós. E é exatamente por não fazermos 100%, e se é que cheguemos a 99%, é que nós não merecemos nada. É que nós não merecemos nada. É por isso que até calado nós estamos errados. Não? E nós precisamos enxergar mais isso para que, inclusive, sejamos mais humildes. Nos reportarmos a Deus com mais temor e tremor. E nos relacionarmos com o próximo, com o outro, com os terceiros, de maneira mais humana, mais misericordiosa. Como está escrito em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1,
E como está escrito em Lucas 17, versículo 3. Louvado seja o nome de Jesus. Anote aí para ler esses versículos. Anote para ler depois. Gálatas 6, versículo 1 e Lucas 17, verso 3. Porque Pilatos misturar o sangue de judeus com o sangue de animais, isso significa dizer, amados, que do jeito que os animais eram mortos, ele matava as pessoas. Mandou matar as pessoas por se rebelarem contra a opressão dos romanos. Bem como o desastre acontecer a 18 pessoas. Isto não prova o estado de pecaminosidade e da gravidade pecaminosa das vítimas. Porque há pessoas que pensam assim e se acham assim justas, suficientes, se acham melhor que outras pessoas, não sentem a urgência e a necessidade de arrepender-se, de melhorar, de tirar a trave que inclusive está no seu olho e se preocupa com o argueiro que está no olho do seu irmão. Há pessoas que se acham que se sentem melhor, menos pecadoras. Não existe, amados, quem seja menos pecador, apesar de Paulo ter dito ser ele principal dos pecadores, mas era uma hipérbole que Paulo usava para demonstrar que se Paulo, que fazia o que fazia, se considerava o principal dos pecadores, imagine nós que não chegamos a amarrar a chuteira de Paulo, se é que Paulo jogasse bola. Imagine nós. Louvado seja Deus. A situação é difícil. Situação muito complicada. Quando a pessoa ela se ensoberbece a este ponto. Então, por isso que eu disse, e volto a dizer, que parece muita gente nunca ter lido ou sequer meditado, por isso eu usei a expressão passar por cima, porque é como se realmente nunca parasse para prestar atenção a este versículo e se policiar e vigiar em algumas colocações que fazem, ou em algumas ideias que têm com relação à mão de Deus pesando contra os outros, desconsiderando que também é tão pecador quanto quem quer que seja. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, não fique enfurecido não, mas você é tão pecador, tão pecadora quanto quem quer que seja. Por isso que os homens que estavam com pedra nas mãos para atirar na mulher adúltera, deixaram o recinto um por um, quando Jesus os inquiriu, perguntando, dizendo-lhes: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí foi saindo um por um. Foi saindo um por um.
Porque todos ali eram pecadores. Todos ali eram pecadores. O que o Senhor espera de nós é, obviamente, que nós melhoremos. A parábola a seguir, louvado seja Deus, expressa isso. O Senhor espera que nós possamos dar frutos. E olhe que Deus dá a oportunidade de nós darmos frutos. A atitude do servo, a atitude do servo que chega para o seu senhor que deixasse a vinha por mais um ano até que ele escavasse e viesse colocar esterco nela para que ela desse fruto. Isso é a oportunidade que Deus dá a mim e a você. Oportunidade que Deus dá a cada dia de melhorar. Oportunidade que Deus dá a cada dia. Louvado seja Deus, de mudarmos nosso comportamento, de mudarmos nossos conceitos, de mudarmos os nossos valores, de nos arrependermos dos nossos pecados, de procurarmos andar em novidade de vida, de produzir frutos dignos de arrependimento, de termos uma vida de compromisso com Deus. Esta é a oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de melhorarmos. Deus nos aceita do jeito que somos, mas Ele espera que nós melhoremos. Deus espera que você melhore. Deus espera que você seja mais crente hoje, quarta-feira, do que foi ontem, terça. E quando eu falo de melhorar como crente, porque se melhorar como crente, melhora como gente. Sempre disse isso aqui. Se melhorar como crente, melhora em todos os sentidos e aspectos. Procure melhorar como crente em Jesus. Porque se você melhorar como crente, você vai melhorar como ouvinte, vai melhorar como comunicador, vai melhorar como pastor, vai melhorar como ovelha, vai melhorar como esposa, como pai, como filho, como tio, como sobrinho, como avô, como neto, como vizinho, como colega de escola, de faculdade, de trabalho. Vai melhorar como gente. Procure melhorar como crente. Aleluia. Louvado seja Deus. Esta oportunidade que Deus dá. E outra coisa, se preocupe com a sua pecaminosidade e não com a dos outros. Se preocupe com a sua pecaminosidade e não com a dos outros. Lembre-se que você vai dar conta de você a Deus. Amém? E não pense, amado, que é uma catástrofe, uma tragédia que diz que fulano não prestava mais do que ninguém. Não, não é por aí não. Jesus deixou bem claro que não é por isso que devemos aferir a gravidade e o estado pecaminoso de seu ninguém. Amém? Não é por aí não. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.